Olá, sou Fabien Mendes, fundador e CEO da Log. Nós temos três modais, né? Temos o entregador autônomo MEI, 100% legalizado. Temos o que chama de log leve, são empreendedores locais que têm uma frota de veículos. E também ninguém sabe, mas em alguns casos até temos uma frota de veículos nossos. E a gente justamente usa nossa tecnologia para balancear e equilibrar esses três modais, né? Sobre o modelo de negócio autônomo, MEI, acho que tem três pontos muito importantes para ressaltar. A primeira coisa é que os entregadores sempre pediram por essa liberdade, né? E o que foi muito importante para nós foi sempre zerar pela liberdade, com garantia de renda e com proteção do entregador, e sempre achar o bom ponto de equilíbrio entre esses três fatores. Então, quando a Log abriu, em 2013, no final de 2013 e começo de 2014, subitamente havia motoboys em São Paulo que ganhavam R$ 4.000 mensais, trabalhando 7, 8 horas por dia. Qual era o motoboy que ganhava R$ 4.000 antes da Log? Nenhum, né? Mas a gente fez muito mais, a gente deu renda com liberdade, como você pode ver, mas além disso, a gente sempre zerou para a sustentabilidade do sistema. Então, um fator interessante é que todos os entregadores autônomos parceiros da Log são MEIs, o microempreendedor individual, justamente porque lá em 2016, o legislador queria formalizar e dar acesso a benefícios e proteção a toda uma parte da população. Então, quando você é MEI, você contribui ao sistema previdenciário, você paga impostos. E essa é a equação que a gente tentou oferecer renda com liberdade e proteção e dignidade. Não é porque a gente tem o coração no lugar e bem intencionado que a gente nunca vai falhar, e acho que a gente sempre tem pontos de melhora, tá? Então, a gente sempre ouve essas críticas, sempre ouvimos nossa base de parceiros e a gente sempre olha como melhorar. Por exemplo, se a gente toca nesses pontos, né, de como providenciar pontos de apoio, já em São Paulo temos mais de 40 agências físicas no qual você vai ter acesso a banheiros limpos, você vai ter acesso a água, um ponto para carregar o seu celular e um ponto para você ser atendido por alguém da Log. Então, cada vez mais esse investimento dessa infraestrutura física está grande e, obviamente, temos sempre como melhorar ouvindo e com humildade. Eu acho que é muito normal, né, nessa lógica democrática da justiça e das instituições sempre questionarem novos modelos de negócios. Isso é uma coisa muito, muito saudável. Então, aconteceu com a Uber, aconteceu com a Log, já tivemos dezenas de processos, a gente sempre acabou ganhando, né, em segunda instância. Mas esse questionamento é muito, muito saudável. Acho que se você olhar no Brasil, no mundo, você sempre vai ter esse questionamento na justiça, porque você tinha umas leis de proteção do trabalhador que foram idealizadas no contexto de pós-revolução industrial. E agora você tem esses novos meios de proteção, de organizar o trabalho, justamente que é muito mais livre, autônomo, sem subordinação. Então, como que você faz para dar proteção a essa nova realidade, que é muito mais livre? Acho que isso é uma preocupação muito legítima. Como que você consegue conciliar liberdade e proteção? E por isso que acho que os questionamentos dos diferentes poderes judiciários, que na França, no país natal, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha, sempre provocam esse questionamento. Acho que o lugar onde estamos chegando, onde vamos chegar justamente no debate democrático, é precisamente como você conciliar tanto a dimensão de proteção quanto a dimensão de verdade, e você cria um novo framework jurídico para conciliar esses dois pontos, né? Para espelhar essa nova realidade. Com certeza, com humildade, com discussão, com o coração no lugar, a gente vai conseguir
ir nesse caminho, mas acho que no longo prazo a solução realmente é muito mais legislativa que judiciária, porque às vezes você é o judiciário e não sabe muito bem o que fazer isto com leis dos anos 30, como que tentam aplicar elas para a realidade de 2020. Exatamente, tipo, por exemplo, como você garante a liberdade, tipo, por exemplo, ter a certeza que nunca um entregador será punido por recusar uma corrida, né? Tipo, você garante de fato o fato de você poder trabalhar como quiser, aonde você quiser, né? Então, você garantir a liberdade, sem consequências, e também acho que garantir uma inserção no sistema previdenciário, ter a certeza que o sistema de saúde, o sistema previdenciário, o sistema tributário não seja onerado por essas novas formas de trabalho, né? Tipo, acho que o MEI no Brasil começou a resolver uma parte desse problema, mas acho que tem como itinerário de melhorar muito as coisas para que todo mundo ganhe. Mas, mais uma vez, acho que sempre se fará na conciliação, na humildade e no diálogo. Acho que sempre foi nosso caminho, né? As reclamações dos clientes e os gargalos que vão causando essas reclamações são dois problemas um pouco diferentes, né? Se a gente pensa na maior reclamação, acho que não há uma experiência mais frustrante e mais triste para uma pessoa que comprou online pela primeira vez de você descumprir esse prazo de entrega, né? Tipo, isso vai gerando uma ansiedade, uma reclamação que é muito, muito justificada. Então, se você pensa no espectro da qualidade, né, o que é muito importante quando você entrega pacotes é conseguir prometer uma entrega rápida e barata e consistentemente cumprir esse prazo, né? Tipo, na primeira tentativa, idealmente. Às vezes você não consegue na primeira tentativa porque a pessoa não está em casa, não tem porteiro, ou em um edifício comercial e já está fechado, mas você tem que usar tecnologia justamente para antecipar se, poxa, esse prédio já estará fechado nesse horário, então não vou tentar entregar aí, ao invés disso, vou tentar entrar em contato com a pessoa para entregar na casa dela, por exemplo. Acho que quando se pensa em qualidade, em frustração, é isso, sempre cumprir com a sua palavra. E fazer isso numa escala de milhões, daqui a pouco dezenas de milhões de pacotes. Como que a gente chega lá? Né? Como que a gente chega lá? Essa é nossa crença, é com pessoas inteligentes, o coração no lugar, cultura boa e tecnologia. Acho que daqui a 10, 20 anos, a única forma de conseguir oferecer uma entrega boa e barata e cumprindo a sua palavra para todos os brasileiros passa por uma aplicação violenta de várias camadas de tecnologia, né? Quais são os gargalos que jogam contra nós, né? Acho que está ligado um pouco à sua pergunta. Se você pensa bem, no Brasil, falta de infraestrutura, tanto rodoviária quanto ferroviária, né? Se você pensar bem, há ainda 10 anos, todos os centros de distribuição no Brasil estavam localizados na Grande São Paulo, né? Então, para você entregar no interior do Maranhão, você tinha que transferir de São Paulo por uma rede rodoviária muito ineficiente, ou por aéreo, que custava muito caro, passar por várias transferências para chegar lá no vilarejo no interior do Maranhão. Então, como que o mercado está contornando esses empecilhos, descentralizando o estoque, né? Você criando uma malha logística muito descentralizada para colocar o inventário. Oba, aqui chegou o meu filho, não, desculpa. Não tem problema. Então, como que você faz? Você descentraliza o inventário, a malha logística. Segundo problema é o problema, diria, de insegurança, de falta de segurança pública, né? Tipo, carga de e-commerce, um novo celular, mesmo roupa é muito, muito visado, né? Tipo, então, como que você usa precisamente tecnologia, em particular inteligência artificial, que também chamamos de machine learning, para incluir essa variável de falta de segurança pública no momento de você criar as suas rotas. Você vai saber que algumas rotas, alguns pacotes não podem ser entregues em algumas rotas, em alguns destinos, em alguns horários. Ou você sabe
usando o dado que para entregar uma certa rota, um certo bairro, você vai precisar de esse entregador, porque ele sabe muito bem lidar com esse bairro. Eu diria que o roubo, a falta de segurança pública, onera na média o custo de entregar em R$ 2, né, que é muito dinheiro, sobretudo para quem tem um poder adquisitivo baixo, né? Então, R$ 2 a mais no custo de frete, essa é a diferença entre comprar ou não comprar online. A loucura do sistema tributário brasileiro, né? Porque se costuma dizer que o Brasil é uma economia fechada no mundo, nós somos um país muito protecionista, cada vez que a gente importa um bem de fora, tem que pagar uma série de impostos, as cargas estão paradas, etc. Mas, a verdade, acontecer a mesma coisa dentro do Brasil, né? A gente gosta de pensar que no Brasil, cada estado é um Brasil dentro do Brasil. E cada vez que você transfere pacotes, por exemplo, entre São Paulo e o Ceará, você vai ser parado várias vezes, às vezes ainda se pedem documentos em papéis, você tem que pagar impostos muito complexos, tanto no estado de origem quanto no estado de destino, né? E isso cria muita complexidade e muito atraso no momento de fazer uma entrega, né? Tipo, onerar o custo, onerar o prazo e poder ajudar a frustrar a experiência final do consumidor, porque se um fiscal decide parar a tua carga sem nenhum motivo aparente, você vai ter que ser parado e esperar até provar que você faz tudo certinho. Acho que no sistema brasileiro todo mundo perde, né? Porque o problema não é ter que pagar impostos, tributos. Eu estaria feliz em pagar muito mais tributos até. Eu acho que são poucos os empresários que farão isso, mas estaria feliz em pagar mais tributos por uma simplificação do sistema. O problema não é tanto ter que pagar tributos, né? Como o Keynes falava, temos duas certezas na vida, que a gente vai morrer e que a gente vai pagar impostos. O problema não é tanto ter que pagar tributo, o problema é a complexidade louca para pagar esses tributos, porque mesmo quando a gente entrega um pacote do ponto A ao ponto B, a gente faz a pergunta para um advogado tributário: oba, quantos impostos, para quem devo pagar o quê? Você coloca dois advogados muito competentes na mesma sala, eles vão te dar respostas diferentes. Significa que mesmo a gente querendo pagar, a gente não sabe exatamente o que a gente quer pagar, e isso cria muita aflição para o Estado também, porque a complexidade para o Estado arrecadar é muito grande, né? Tipo, são tantas legislações que se sobrepõem, que se contradizem, que mesmo se o Estado fiscal quer te tributar, é muito difícil para ele conseguir fazer isso. Então, acho que o Estado perde, né, como agente de arrecadação, e o empresário perde, porque a gente dedica um tempo gigante somente para uma tarefa que deveria ser muito simples, né? Então, acho que a solução é um sistema, né, consagrado já na maioria das grandes economias do mundo, um sistema de IVA, né, de imposto sobre valor agregado, um sistema não cumulativo, no qual você tem um sistema de crédito, débito e uma única instância que faz a coleta e depois distribui tudo isso, né? Deveria ser muito simples, e por algum motivo que não consigo enxergar, não está sendo. Com certeza, eu não sou político nem presidente, então eu não sei qual que é a melhor sequência de reformas para serem realizadas no país, mas com certeza uma reforma tributária que resulte em uma simplificação do sistema ajudaria a destravar muitos pontos de frição na economia, criaria muito valor e geraria muito emprego. Quando a Logi começou em 2013, nós entramos com essa visão de entregar de tudo para todos, mas realmente com essa visão de que o mercado de entrega de pacotes no Brasil ia explodir. Já em 2013, né, os chineses enviavam mais de 100 milhões de pacotes todos os dias. Os brasileiros nem 1 milhão. E quando se comparava o Brasil com a China, você pensava, bom, tem a mesma renda por capita entre Brasil e China, brasileiro quanto chinês é muito conectado, em particular no celular. Esse mercado, né, ele vai bombar com mudança de hábito de consumo, com a explosão
do comércio eletrônico. Então, acho que a diferença fundamental entre 2013 e 2020 é que lá em 2013 a gente tinha uma intuição, uma ideia, a gente via algumas faíscas acontecendo, e que em 2020, né, realmente essas faíscas causaram uma explosão. Mercado de comprar online, de entregar de pacotes, entrou em uma nova fase, em uma nova mudança. Acho que isso ficou ainda mais amplificado pelas mudanças de hábito causadas pela pandemia da Covid. Então, são dois mundos radicalmente diferentes se a gente se pensa em mundo de logística, mundo de entrega. Com certeza, a gente, em 2013, tínhamos essa visão de que a logística no país era realmente um gargalo tanto para o desenvolvimento, né, econômico do país, quanto para a integração nacional, a integração social do país, né? Acho que em 2013 você podia receber um pacote em São Paulo em 2 dias até. Mas se você pegava o seu carro e dirigia aí 4 horas no interior de São Paulo, já um pacote chegava em 10, 12 dias. E se você dirigia um pouco mais ao norte, para o interior de Minas ou da Bahia, já um pacote chegava em 25 dias a um preço completamente proibitivo para 95% da população, né? Então, já em 2013, a gente tinha uma boa noção desse gargalo logístico fortíssimo. A gente tínhamos noção de que entregar pacotes num país de um tamanho continental que nem Brasil ia ser muito, muito difícil. Mas, obviamente, a gente não tinha essa bola de cristal de saber que as mudanças de hábito iam acontecer tão rapidamente, na verdade. Desde 2013, 2014, quando a gente fundou a empresa, até 2016, foi um pouco uma travessa do deserto, né? Não havia muito capital ainda, essa transformação, essa mudança de hábito não estava acontecendo. E, a partir de 2016, a gente realmente conseguiu observar essa inflexão muito forte. Hoje já estamos em 3, 4 milhões por dia, então estamos crescendo nesse ritmo, né, composto anual de 35% ao ano. Acho que a mensagem mais importante é que ainda tem reserva para o mercado crescer 35% ao ano durante 20 anos, né? Porque se você olha a participação do e-commerce, por exemplo, no varejo, tem menos de 10%. Nos 10, 20 próximos anos vai chegar em 60%. Acho que num futuro muito próximo, será muito difícil ver alguém ir numa loja comprar alguma coisa. Acho que as lojas, como a gente conheceu elas no passado, sim, um lugar no qual você fazia fila, caixas. Acho que cada vez mais as lojas vão ser centros de experiências, lugares para conectar com a marca, conectar com o produto, conferir um produto, mas não necessariamente um lugar de compra e de estoque. Acho que a experiência offline vai continuar super importante, mas não necessariamente para comprar naquele lugar, muito mais para experimentar e interagir. A gente tem um imenso respeito pelo trabalho dos Correios, em particular, eles fizeram um trabalho espetacular de universalizar o acesso a cartas, né, no Brasil. Quando a gente se fala em pacotes, a gente olha prazo e preço, de fato, você tem 95% da população que não pode se permitir ainda receber pacotes em casa. Então, não podemos falar ainda de um serviço universalizado. Quando se trata, né, da privatização dos Correios, obviamente um movimento que a gente sempre acompanhou e um movimento que a gente sempre olhou com muito bons olhos, porque os Correios, por ela ser uma empresa pública e um monopólio constitucional, eles têm uma série de benefícios que a gente não tem. Eles não pagam impostos, a carga deles nunca está parada, eles não têm que cumprir um monte de regulamentação que nós, outras empresas privadas, temos que cumprir. Então, eu sou um fervente apoiador da privatização dos Correios, porque nos permitirá jogar todos com as mesmas regras do jogo, que seria fantástico. Existe, com certeza, né, esse grande movimento secular de verticalização de parte da logística de entrega por parte dos grandes players do varejo. Em particular, Mercado Livre, que fez um trabalho espetacular, devo dizer, tá? Eles estão de parabéns. Isso sendo dito, acho que, para nós, essa verticalização, ela não compete, bem no contrário, a gente continua atendendo com excelência
a maioria desses grandes varejistas, a gente continua crescendo com esses varejistas, mas se você olha esses grandes varejistas, hoje eles são 1/3 do mercado, né? E os 2 outros terços, quem que está atendendo eles com excelência, com prazo, qualidade, consistência? Não tem ninguém. E é um pouco esse lugar que a gente quer ocupar, sabe? Acho que a verticalização sim existe, ela vai continuar existindo e acho que faz muito sentido para esses players ter tanto uma malha própria quanto se apoiar em outros players independentes, que nem a Log, mas nós miramos realmente universalizar o acesso à logística e não somente servir 10 grandes clientes. Hoje, quando a gente fala em universalização, ela está sobretudo na universalização ao acesso, né? Então, a gente quer que qualquer pessoa possa enviar ou receber a um custo muito, muito, muito barato. A forma com a qual nós estamos provendo essa universalização é justamente usando tecnologia e investindo no mundo físico. Então, nós já abrimos centenas de agências no Brasil, essas agências em geral são próprias, às vezes a gente alavanca também a capacidade de empreendedores locais, mas em geral cada vez mais as agências vão ser próprias, e a gente abriu também já 9 grandes centros de sorteamento no Brasil, e a gente vai abrir mais dezenas no Brasil inteiro para justamente criar essa malha muito, muito capilar, muito regionalizada, permitindo realmente entregar e coletar muito barato em qualquer lugar do país. Uau!